você mede os resultados das suas ações de marketing jurídico? Aliás, você mede os resultados das suas ações de marketing jurídico? Pois é, não é incomum a gente ouvir de advogadas, advogados, escritórios de advocacia que mantêm as redes sociais ativas ou produzem conteúdo para site, ou muitas vezes até fazem algum investimento em outros tipos de ação, de que não conseguem saber qual resultado efetivamente essas ações estão gerando para os seus negócios, né? Não conseguem, e às vezes quando conseguem saber o resultado, não tem clareza sobre quanto aquilo realmente foi efetivo, né? Não conseguem metrificar, transformar isso em dados objetivos. Muito possivelmente isso acontece porque falta lá no começo, né, antes de iniciar as ações, definir quais são os indicadores de sucesso para aquela determinada ação, tá? Quando você vai preparar uma ação de marketing, vai produzir um determinado conteúdo ou preparar qualquer outro tipo de ação, você normalmente define quais os resultados você quer extrair dali, né? Qual é o objetivo que você tem dessa ação. Só que nem sempre isso é suficiente, né? Para você, mesmo que você tenha definido os resultados que você espera, é importante que você tenha indicadores, tenha dados, números, métricas que te mostrem se você está alcançando esses resultados, né? E quanto desse resultado você conseguiu alcançar. É como se quando você fosse começar uma ação de marketing, você ligasse um GPS que te desse um painel ali de dados, indicadores, né? Como você, quando vai fazer uma viagem de carro, um trajeto de carro, né? Que você entra no carro, liga o carro e aciona o GPS, ele te dá ali um caminho e alguns indicadores, algumas métricas de que você está no caminho correto ou que você está desviando da sua rota, para dizer se você está mais distante ou mais próximo do seu objetivo final. Um outro exemplo muito simples para entender a importância de indicadores é quando você faz dieta, né? Acho que todo mundo aqui em algum momento, ou pelo menos a maioria das pessoas, já fez algum tipo de dieta alimentar para tentar perder peso. E aí quando você se propõe a começar essa jornada aí de perda de peso, né? Ou mesmo que seja, quero perder poucos quilos e uma jornada longa ou curta, não importa, você pensa em algumas ações que você precisa tomar para alcançar esse seu objetivo de perder peso. A primeira coisa que você normalmente pensa é: quanto eu quero emagrecer? Essa é a sua meta, é o resultado que você quer alcançar. E depois você pensa o que você precisa fazer para chegar nessa meta. Você provavelmente vai mudar a sua alimentação, vai fazer algum tipo de exercício, mas como é que você sabe se essas ações que você está tomando estão trazendo os resultados que você espera? Está te aproximando ou não, ou quanto mais próximo você está ficando daquela sua meta de emagrecimento? Você pode perceber isso, né, no visual, se olhando no espelho. Você pode perceber isso vestindo alguma roupa que você estava com ela muito tempo guardada no armário, mas a métrica objetiva normalmente que a gente dá é a balança ou a fita métrica, né? Que não tem esse nome à toa, né? Fita métrica é justamente uma ferramenta que te dá aí métricas, indicadores muito precisos, muito objetivos para saber se você está se aproximando aqui do sucesso que você espera ter com aquela ou aquelas ações, né? Aquele conjunto de ações que você está tomando, no caso desse exemplo, para emagrecer. No marketing não é tão diferente assim, né? Então, quando você vai planejar as suas ações, é importante, primeiro, que você defina os seus objetivos, depois, quais os resultados você espera atingir com aquela ação, e olhando para os resultados, você pensar quais são as métricas, quais são os indicadores que podem apontar, que podem me dizer se eu estou mais próximo ou mais distante desse objetivo, se eu estou seguindo a minha rota correta, né? A gente aqui, os trabalhos que a gente faz de marketing jurídico, a gente gosta de dividir esses indicadores em dois tipos, tá? Principalmente porque atualmente o mais comum é que boa parte dos trabalhos de marketing estejam pautados ou que incluam muitos canais de mídias digitais, né? Redes sociais, site, e-mail, muitos canais de mídias digitais. E no universo digital você tem
uma infinidade de métricas, de indicadores possíveis, né? E muitas vezes essa grande variedade, né, as muitas opções, deixa a pessoa que está começando ali, ou que está querendo entender esses números, né? Você se sente um pouco perdido, e aí você tem tanto número, tanta informação, que você não consegue compreender exatamente o que cada um quer dizer. Então, para a gente simplificar um pouco, né, e ajudar a orientar os trabalhos de marketing jurídico, a gente então divide esses indicadores em dois tipos. O primeiro tipo é o que a gente chama de indicadores de temperatura. Ficou um pouquinho apertado aqui, mas é isso, tá? Indicadores de temperatura. Ou seja, são aqueles indicadores que vão te dar ali um primeiro termômetro, uma primeira indicação de que a sua ação tá ou não no caminho certo. E eu botei a mão aqui assim, né? Porque a gente fala de temperatura, a gente lembra logo o quê? Do termômetro, né? Quando você começa a sentir algum desconforto no corpo, né? Uma dor de cabeça, etc. Uma das primeiras ações que a gente faz para buscar um indicador é pegar um termômetro e medir a nossa temperatura corporal. E aí, aquele número que está no termômetro é o seu indicador de que alguma coisa no seu corpo, né? Se você vê que a temperatura está acima do normal, você tem um indicador de que alguma coisa no seu corpo não está ok, né? Que existe algum tipo de problema. Mas não é aquela métrica exatamente, né? A temperatura, o 37,5, 38, 39 do termômetro, não te diz exatamente o que não está funcionando legal, né? Não te aponta qual é o problema. Ele te dá um indicador de que algo precisa ser olhado, investigado. E aí você provavelmente vai ao médico ou vai procurar algum profissional que vai então te analisar, né? Olhar para o teu organismo de uma forma geral, perceber outros sintomas para que então você consiga encontrar indicadores mais precisos, né? Mais objetivos para identificar qual é o problema de fato. Por que eu estou falando disso tudo de temperatura aqui, né? Porque é um pouco isso que acontece, né? Esses primeiros indicadores são indicadores um pouco superficiais, né? São indicadores que vão te orientar um pouco ali se você está ou não no caminho certo, mas não vão trazer objetivamente os resultados que você espera. Não vão objetivamente dizer, você está ou não atingindo o seu resultado. O que normalmente indica se o resultado está sendo obtido ou não, ou se você está mais próximo de alcançar esse resultado, é um outro grupo de indicadores que a gente chama de indicadores de conversão. E aí, por que conversão, né? Essa palavra um pouco parece uma palavra muito técnica, mas não é, né? A gente chama de indicadores de conversão porque são essas métricas que nos mostram que, por exemplo, os usuários da sua rede social ou as pessoas que acessam o seu site passaram de um nível para outro nível na interação com a sua marca, tá? Quem já assistiu aqui a aula anterior sobre os 3 tipos de cliente vai lembrar dos 3 momentos de consciência, né? Os indicadores de conversão, eles nos dizem objetivamente se as pessoas estão no primeiro nível de engajamento com a sua marca, né? Que é aquele nível de aprendizado, onde ela ainda está acessando conteúdos mais amplos, menos objetivos, menos profundo, ou se ela já passou para um segundo ou eventualmente para um terceiro nível, tá? E é por isso que a gente chama de conversão, porque ela se converte de um nível para o outro nível. Ela deixa, por exemplo, de ser só uma pessoa, um visitante do seu site, para ser alguém que preencheu um formulário e passou a ser um contato da sua lista de e-mail. Então, por isso, indicadores de conversão. E aí agora eu quero explicar, assim, dar alguns exemplos, né, dos tipos de indicadores de
temperatura e indicadores de conversão para você poder começar a perceber o que você está olhando dentro da sua estratégia de marketing digital. Se você está olhando aqui, se você não está olhando nada, e o que a gente recomenda, né? O que eu recomendo que você preste atenção na hora de medir os resultados da sua ação de marketing jurídico. Bom, indicadores de temperatura, como eu falei, são aqueles indicadores iniciais. São os indicadores que estão mais até no nosso dia a dia, ali no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, o número, falando de redes sociais, por exemplo, o número de seguidores do seu perfil, o número de pessoas que curte a sua página, esse é um indicador indicador de temperatura. Por quê? O número de seguidor não te diz quantos, por exemplo, potenciais clientes você tem. Nem todo seguidor é um potencial cliente, por uma série de razões. Uma delas é o que eu já comentei na aula sobre os três tipos de clientes, sobre os 3 momentos de consciência do cliente, né? Que na hora que ele está ainda na rede social, ele normalmente não está buscando ainda a contratação. Então, essa é uma razão. A outra razão é que podem ter pessoas que te seguem, que gostam do seu conteúdo, mas que não são o seu perfil de cliente. Ou porque ainda não tem poder de decisão para contratar o seu tipo de serviço, ou porque de repente são pessoas que estudam sobre os temas que você fala e gostam do conteúdo que você produz. Então, quer dizer, os seguidores de redes sociais, número de seguidores, ele esse dado, esse indicador, ele é um indicador de temperatura. Ou seja, é importante sim você acompanhar a evolução do número de seguidores do seu perfil no Instagram, na sua página no LinkedIn, quantas pessoas curtem a sua página no Facebook, quantas pessoas estão no seu canal do Telegram e etc. Mas essa quantidade de gente, seja ela maior ou menor, não determina o sucesso da sua ação, tá? Ela indica que tem mais gente potencialmente interessada no seu conteúdo, naquilo que você está produzindo, no que você está entregando por meio dessas plataformas. Mas um outro tipo de métrica de temperatura é o número de acessos ao site, tá? Que é, hoje em dia, bem fácil de medir, né? Para quem mantém aí site de escritório de advocacia ou um site próprio, eu recomendo que use o Google Analytics, que é uma ferramenta gratuita do Google, que te dá uma série de indicadores, tá? Indicadores de temperatura e também indicadores de conversão, mas o indicador mais evidente dessa plataforma e de outras plataformas que também medem performance de site é o número de acessos, né? E aí muitas vezes o escritório, o advogado, fica ou muito feliz porque o site dele está tendo muito acesso, ou decepcionado porque o site está tendo menos acesso do que ele gostaria, mas o número de acesso ao site, a quantidade de pessoas, a quantidade de vezes que o seu site é acessado, visto, também é só um indicador, não é só, né, mas é um indicador de temperatura. Eu estou falando só porque os indicadores de temperatura, eles são importantes sim, mas eles não dá pra gente pautar toda a nossa estratégia de marketing jurídico em busca de indicadores de temperatura melhores, ou apenas porque os nossos indicadores de temperatura estão muito bons ou muito ruins, né? Eles são os primeiros números, né? Essa primeira camada de métricas que, como eu falei, nos orientam para saber se a gente está no caminho correto ou se a gente precisa corrigir a nossa rota, a nossa estratégia de marketing. Então, número de seguidores, acessos ao site, o número de inscritos no seu canal do YouTube, por exemplo, também é uma métrica de temperatura, tá? Não quer dizer, por exemplo, que todas as pessoas que se inscrevem no seu canal do YouTube vão assistir todos os seus vídeos, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre, então, o que são as métricas de conversão. As métricas de conversão são, como eu falei, aquelas que indicam que a pessoa deixou esse primeiro nível, essa primeira camada de interesse sobre o seu conteúdo e foi para um nível mais profundo, ou seja, se aproximou mais da sua marca. De forma prática, no YouTube, o número de inscritos no seu canal é uma métrica de temperatura, mas o número de pessoas que ativa notificações
é uma métrica de conversão. Ou mais ainda, uma métrica mais simples de medir o tempo de visualização dos seus vídeos é sim uma métrica de conversão, tá? Porque a pessoa que assiste alguns segundos de vídeo, você pode ter, por exemplo, esse vídeo foi assistido tantas vezes, né? Você vê o número total de visualizações. Aí você pode falar, nossa, que bom, muitas pessoas assistiram o meu vídeo. Mas quando você vai aprofundar dentro dessa métrica, quanto tempo, em média, aquelas pessoas ficaram assistindo o seu vídeo? Faz sentido para você se 100 pessoas, 200, 1000 pessoas, né? Se seu vídeo teve 1000 visualizações, mas 80% delas foi uma visualização de 5 segundos, faz sentido para você? Em 5 segundos você conseguiu transmitir a mensagem, passar o conteúdo que você precisava? Se sim, ótimo. Mas no geral, a gente considera entre 10 e 15 segundos de visualização um tempo mínimo para a gente considerar essa métrica de conversão, né? De entender que a pessoa clicou para assistir o vídeo e passou aí sim para um segundo nível de interesse, né? Quando ela ultrapassou essa barreira dos 10, 15 segundos de vídeo. Então, o tempo de visualização é uma métrica de conversão. A quantidade de pessoas que viu o seu vídeo é uma métrica de temperatura. Então, aqui para a mesma ação, você tem métricas diferentes, tá? É a mesma coisa no seu site. Você pode ter como métrica de temperatura o número de pessoas que acessam o seu site ou que acessam determinada página do seu site. Digamos que você fez um e-book, um guia sobre determinado tema e disponibilizou esse material no seu site numa página onde a pessoa pode baixar. E para baixar esse e-book, ela precisa preencher um breve cadastro, um nome, um e-mail, enfim, né? Para você aí criar, o que você está fazendo quando você cria esse pequeno formulário? Você está criando uma métrica de conversão. Porque se a pessoa só acessou o seu site e o seu e-book estava lá disponível para ela baixar, sem que você consiga saber quantas pessoas baixaram o seu e-book, você não está criando uma métrica de conversão. Você vai saber que muitas pessoas acessaram aquela página onde o seu e-book estava disponível, mas você não vai saber quantas pessoas efetivamente baixaram aquele material. Ou seja, acessar a página é um primeiro nível de interesse, é uma métrica de temperatura, mas efetivamente baixar o material é um outro nível de interesse e aí sim uma métrica de conversão. Então, é para você sempre pensar em quais são as métricas de temperatura e as métricas de conversão que você pode extrair dos seus canais ou ações de marketing jurídico. Então eu vou dar alguns exemplos de métricas que já estão disponíveis gratuitamente em plataformas que você provavelmente usa. No Instagram, você consegue ver, por exemplo, quantas pessoas, obviamente, né, quantos seguidores você tem no seu perfil. Uma métrica que a gente considera métrica de conversão muito simples e que poucas pessoas acompanham é quantas pessoas salvaram aquele determinado post, né? Se a pessoa salvou o seu post, ela provavelmente guardou isso para ler depois ou para ter sempre disponível para consultar. Significa um outro nível de interesse, né? É o nível de interesse mais profundo do que, por exemplo, dar um like no seu post, né? Então, entre like e salvar, o like é uma métrica de temperatura. O salvar o seu post é uma métrica de conversão. E dentro do próprio Instagram, tem uma área para quem usa perfil comercial no Instagram, que é uma opção, tá, gratuita e que te dá uma série de indicadores e métricas, gráficos inclusive. Você tem dentro do seu perfil um botão chamado informações. Clicando ali você vai conseguir ver uma série de métricas, né? Os vídeos mais visualizados, quais foram os posts mais curtidos. E ali você, com essa explicação aqui dessa aula, você vai conseguir ver quais são as métricas de temperatura e as métricas de conversão. Então, aquele link que a gente bota na bio do Instagram, por exemplo, né? Se você usar mecanismos, né? Existem ferramentas disponíveis também gratuitamente para você
conseguir medir quantas pessoas clicaram naquele link, né? Tomaram essa ação de clicar no link, aquele link da bio também é uma métrica de conversão dentro do Instagram. E tem uma série de outras possibilidades, tá? No Facebook, tem métricas muito similares. O Facebook, aliás, a área de analytics, que a gente chama, né? Na área de análise do Facebook, ela é muito rica de informações, né? Para quem usa a página, principalmente do Facebook, tem uma série de métricas ali de temperatura e de conversão, né? Você consegue, no Facebook, por exemplo, você consegue ver o tempo de visualização de um vídeo, assim como no YouTube, que a gente já comentou aqui, tá? Então, e para quem tem site, né, eu recomendo que use aí o Google Analytics. É uma ferramenta também gratuita, tem um monte de métricas, tanto de temperatura quanto de conversão. Mas o que você precisa ter claro é que essas métricas iniciais, as métricas de temperatura, são esse primeiro nível de interesse. A métrica de conversão é quando a pessoa passa de um nível para o outro nível. Eu vou colocar no nosso canal do Telegram, Marketing Jurídico na Prática, um material que tem uma lista de métricas de temperatura e métricas de conversão para diversos canais, para que você possa aí começar a acompanhar os seus indicadores de sucesso. E como dica final, se você hoje ainda não acompanha nenhuma métrica e fica ali um pouco perdido, de repente já olhou essa área de informações do Instagram, viu um monte de informação ou já acessou outros tipos de métrica, não sabe exatamente o que você tem que acompanhar, a minha recomendação é que você escolha uma métrica de temperatura e uma métrica de conversão para cada canal e cada ação. Assim você consegue ser mais objetivo, mais conciso no que você vai acompanhar de indicadores de resultado e facilita com que você possa olhar para esses indicadores e para essas métricas de forma mais objetiva e sem gastar muito do seu tempo. Porque é óbvio que quando a gente faz um trabalho mais complexo, a gente olha para diversas métricas de temperatura, diversas métricas de conversão e faz uma combinação, uma leitura conjunta entre elas, né? O que elas juntas querem nos dizer. Mas para quem está começando agora, né, ou para quem já tentou olhar para várias métricas e ficou um pouco perdido, a minha dica é essa: escolhe uma métrica de temperatura, uma métrica de conversão para cada ação, para cada canal. Coloca isso num documento, numa planilha de Excel, alguma coisa que te dê uma visão ampla de todas as métricas que você está acompanhando e define uma periodicidade para você olhar para essas métricas. Você vai olhar a cada 7 dias, o Instagram atualiza as métricas, os indicadores dos perfis comerciais a cada 7 dias. Pode ser uma boa frequência. Ou não, você vai olhar todo mês. Não importa. O importante é você definir uma frequência que seja confortável para você e que consiga te dizer se você está no caminho certo ou se você precisa corrigir a rota das suas ações ou do seu conteúdo de marketing jurídico.